Eu gostaria de colocar dois aspectos. Primeiro, o aspecto social da abordagem do Islã a respeito de outros grupos religiosos, outros grupos étnicos, outros grupos culturais, e o aspecto doutrinário da abordagem do Islã sobre as outras religiões, né? Quando a gente fala do aspecto doutrinário do Islã sobre as outras religiões, a ideia é o seguinte: perante Deus, a única religião é Islã. Ponto. Perante Deus, a única religião é o Islã. Mas por que seria isso? Por que o Islã negaria a existência de outras religiões? Já que no livro sagrado do Islã é mencionado o judaísmo, é mencionado o cristianismo, é mencionado o próprio zoroastrianismo, né? Que a gente vê menção aos zoroastrianistas também, que aqueles que seguem naquela época era de uma maneira uma religião pertencente ao povo persa. Por que o Islã diria isso? Na doutrina islâmica, todos os profetas e os mensageiros que vieram para o ser humano, que são enviados para o ser humano, abro parêntese, que são o número cerca de 124 mil, fechando parêntese, todos trouxeram a mesma mensagem. Entre eles, Abraão, Moisés, Jesus, eles também trouxeram a mesma mensagem, que seria o Islã. Então, a ideia de que perante Deus a única religião é Islã é dizer que todo mundo, todos os profetas vieram com a mesma mensagem, e a última mensagem que veio com Muhammad é a forma mais completa ou a última versão de todas as outras, né? Digamos assim, fazendo uma analogia, que a gente tem os celulares hoje em dia, e cada aplicativo que a gente tem no celular tem que atualizar pelo menos uma vez por mês, certo? Então, o Islã, nesse sentido, seria a última atualização desta mensagem, né? A última versão que seria preservada eternamente pelos seguidores, né? Nesse sentido, o Islã é um pouco exclusivista, porque para o Islã não há a gente ser salvo se não aceitar a missão profética do Muhammad e se não aceitar a unicidade de Deus, né? Então Deus existe, Deus é único e Muhammad é o mensageiro de Deus. Se uma pessoa de coração reconhece isso, pode dizer que eu posso ser salvo na ideia islâmica. Porém, o Islã não nega que as outras religiões também tenham um raio do sol, usando a mesma metáfora que Paulo VI, né, Papa Paulo VI usou. Islã não nega que outras religiões tenham um raio daquele sol que esquenta o mundo, né, ilumina o mundo. Então, cada religião, de alguma forma, teria um reflexo de Deus, né, teria algo a ver com Deus, mas a única religião que levaria o ser humano à salvação seria o próprio Islã apenas. A ideia de aceitar apenas o Muhammad como, né, aliás, não apenas, a ideia de aceitar o Muhammad como o profeta de Deus e o mensageiro de Deus, né? E aí, nesse sentido, o Islã entra como uma religião inclusivista, né? Mas ele nunca diria as outras religiões também levam à salvação. O Islã nunca diria isso. No aspecto social, o Islã aborda o seguinte: entre os seres humanos, apenas há dois pontos para que o ser humano se distingue. Primeiro, crente, e o outro, o descrente. Quando fala-se do crente, é aquele que acredita na unicidade de Deus. Portanto, um erudito turco do século passado diria o seguinte: os judeus e os cristãos também, na medida em que eles acreditam na unicidade de Deus, também são crentes. Eles talvez fossem como não crentes porque não aceitariam a profecia de Muhammad, mas eles são crentes porque eles acreditam em Deus. E o primeiro aspecto da fé islâmica, o primeiro ponto peculiar da fé islâmica é a unicidade de Deus, é a base de todas as outras de todos os outros fundamentos da fé islâmica. Então, nesse sentido, o Islã, os
sábios muçulmanos ainda estão no debate de se os judeus e os cristãos seriam, né, como o povo do livro, os dois juntando, ou se o povo do livro seria crente ou não crente. Ainda é uma questão debatida, é uma questão muito discutida. Já estou terminando. E indo para o sentido descrente, é aquele que não aceita a unicidade de Deus. Nesse sentido entrariam todas as outras religiões que não teriam a matriz abrâmica. As outras que não teriam a matriz abrâmica, né? Hinduísmo, budismo, taoísmo, etc. Essas religiões entrariam nesse contexto. Quando se trata de uma questão sociológica, o Islã diz o seguinte: na medida em que não haja conflito dentro da sociedade, todos os que não são muçulmanos e os que são muçulmanos devem conviver pacificamente. Devem conviver pacificamente. Quando se trata, agora eu falo da história, quando se trata de um Estado islâmico, a jurisdição é que os não muçulmanos não sejam obrigados ao praticar o serviço militar, porque era uma coisa obrigatória para eles. Em vez disso, os não muçulmanos eram convocados a pagar um imposto, uma taxa de proteção, né? Então, entrando nesse aspecto sociológico, o Islã não distingue muito entre o muçulmano e o não muçulmano. Para o Islã, em questões da jurisprudência, os dois são a mesma coisa, porque são cidadãos, né? E aí um versículo do Alcorão, assim eu termino a minha palavra, um versículo do Alcorão, tratando da questão da igualdade, diz o seguinte: e por certo, na criação dos céus e da terra, e no revezamento do dia e da noite, e na diversidade de línguas e das cores de vocês, há um sinal da criação de Deus. Então, já que todo mundo aqui é um sinal da criação de Deus, todo mundo é igual a mim, né? E a fala do Rabino Ruben ali na sinagoga, que todo mundo foi criado, né? O primeiro ser humano foi criado e depois dele foram criados todos os povos. Exatamente um versículo do Alcorão diz o seguinte, o livro 49, versículo 13: os seres humanos, nós vos criamos de um homem e uma mulher, e criamos em forma de tribos, grupos e em línguas diferentes para que vos conheceis. Então, principalmente nesse sentido, o Islã aborda na questão da pluralidade, é que a gente se conheça e dialogue e não tenha conflito. A minha conclusão é que, em termos doutrinários, o Islã é uma religião inclusivista. Ela aceita que as outras religiões podem ter um reflexo de Deus, mas ela mesma só pode levar a salvação. No aspecto sociológico, no aspecto social, o Islã é uma religião pluralista e ela aceita todo mundo no mesmo nível. Então, a minha palavra, acredito que eu não tenha excedido o meu tempo também, é isso. Agradeço muito.